Você já se perguntou como que as células do seu corpo são tão diferentes umas das outras, mesmo você tendo a mesma informação genética dentro de todas elas? Ou já parou para pensar que os hábitos de vida que você tem possuem grande influência e relevância no seu DNA? Essas e outras perguntas podem ser respondidas e estudadas com o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou a Prof. Ju, bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente atual que é a epigenética. Então, por muito tempo, estudando genética, acreditou-se que as informações que uma célula vão transmitir, vão passar, são unicamente dadas pela sequência gênica que elas possuem. E aí começaram os questionamentos, como por exemplo os gêmeos. Por que nós temos gêmeos idênticos que têm características tão diferentes um do outro? Lembrando que os gêmeos idênticos são aqueles que têm a mesma informação genética ali nas suas células, né? Tem vídeo no canal do YouTube da Prof. Ju sobre gêmeos, dá uma procurada aí, ó, vou deixar aqui em cima para você. Então, depois de muitos estudos, chegou-se à conclusão, e temos estudos até hoje, sobre esse assunto, mostrando que a regulação da expressão gênica ela vai muito além apenas da sequência de bases do nosso DNA. E é esse o objeto de estudo da epigenética. Então a epigenética ela é uma ciência hoje que busca entender essas mudanças que são reversíveis nas nossas sequências de DNA. Ou seja, aquelas mudanças causadas por componentes que podem alterar a sequência de leitura do nosso DNA sem alterar a sequência dessas bases do nosso DNA. E a epigenética vai muito além, ela pode inclusive ser herdada quando nós temos os processos de divisão celular como a mitose e proporciona então os diferentes fenótipos entre os indivíduos. Então, brevemente resumindo aqui a genética, para a gente poder entender esse tema, você que não lembra, ou você que não estudou com a Prof. Ju, ou você que ainda não tem esse conhecimento, o nosso DNA é formado por 4 letrinhas que a gente chama do nosso código, as nossas bases que formam o material genético, e elas são dispostas junto com moléculas de açúcares, que são os açúcares aí que compõem o DNA e o RNA, e um grupo fosfato. Essa cadeia, esse esqueleto dessas moléculas de bases, que nós chamamos de bases nitrogenadas, porque elas possuem o elemento nitrogênio na sua composição, é que dão a sequência de nucleotídeos que vão expressar um gene que está presente no nosso material genético. Lembrando, o gene que eu tenho é diferente do gene que você que está assistindo esse vídeo tem. Então, quando a gente pensa na epigenética, vamos imaginar que o nosso DNA, então, é uma sequência de leitura. E nessa sequência de leitura, você aí está estudando e vai destacar no seu DNA quais são as partes importantes, os tópicos mais importantes do seu texto que precisam ser lidas. É mais ou menos isso que a epigenética ela faz. Ela destaca no seu DNA as partes, né, os genes, as regiões que seriam importantes de serem transcritas, ou seja, as regiões que vão ser lidas do seu DNA, só que essa marcação é momentânea, ou seja, nesse exato momento seria que é como se a epigenética estivesse marcando alguns pontos importantes para o seu texto e num dado outro momento vão ser destacados outras regiões do seu DNA para aquela situação. Então essas marcações do meu DNA, essas regiões que vão ser transcritas, elas são diferentes dependendo do momento e de um determinado ambiente. E como que isso acontece? Esses mecanismos epigenéticos, eles fazem algumas pequenas alterações químicas na sequência do nosso DNA. Isso muda então a acessibilidade da cromatina e faz com que eu tenha diferentes leituras dos genes. Nós temos aí basicamente 3 mecanismos de epigenética muito interessantes e muito estudados e já conhecidos com relação ao nosso DNA, que seria a metilação do DNA, a modificação de histonas e a atuação de RNAs não codificantes. Então vamos tentar entender um pouquinho desses padrões aqui, que apesar de parecerem difíceis, não são tão complexos assim da gente entender, para a gente conseguir relacionar eles ao nosso dia a dia.
Então o primeiro padrão que a gente tem aí seria a metilação do DNA. Vou colocar aí na tela para vocês o que é a metilação, o que é o metil. Quem já estudou química orgânica sabe, né, que o metil é um grupamento aí orgânico formado aí basicamente por um CH3, né? É um grupo metil que vai entrar em substituição, né, a um hidrogênio aí do carbono 5 no anel da citosina. Isso faz com que então a gente tenha um 5-metilcitosina na nossa composição de DNA. E quando eu tenho esse DNA metilado, obviamente ele vai mudar a sua sequência e isso vai de certa forma interferir na sua leitura, ou seja, essa região que está metilada, que antes seria lida, agora está silenciada e ela não vai ser expressa naquele dado momento. E esse processo de metilação é muito importante para a sobrevivência, inclusive, das nossas células. Existem regiões do nosso DNA que precisam estar silenciadas ou desligadas por um determinado momento para garantir o ciclo correto da célula. E a última forma que a gente tem aí de moléculas modificando a expressão do nosso DNA seria através dos RNAs. Por muito tempo acreditou-se então que aquele dogma da biologia de que uma molécula de DNA vai atuar produzindo um RNA mensageiro que vai ser transcrito e traduzido em uma proteína, foi uma verdade central e que, nesse momento em que o DNA transforma-se numa molécula de RNA mensageiro, em que ocorre o splicing ou processamento dessa molécula, fosse a única forma da gente obter informações para a produção de proteínas. Isso também é um conceito que a gente estuda lá na síntese proteica, né, nas moléculas e nas propriedades da molécula de DNA. Quando a gente tem o processamento ou o splicing desse primeiro RNA, nós temos a retirada dos introns, que, segundo muitos cientistas, considerado por muitos cientistas, esses introns eram regiões do nosso DNA que eram consideradas como lixo. A gente até brinca em sala que quando acontece o processamento é a retirada dos intrusos. Então nós retiramos os introns e quem ficam são os exons, para que seja transcrito a molécula de RNA mensageiro formada, que seria o RNA maduro, né, que vai sair do nosso núcleo e ir lá para o retículo para fazer esse processo, para o ribossomo. Porém, hoje nós sabemos que esses introns não são lixo celular, não são lixo genômico. Nós até já conhecemos o splicing alternativo, que é essa modificação numa mesma sequência de leitura de regiões de introns e de exons. Ou seja, o DNA vai expressar introns em determinado momento, em outro dado momento essas regiões são consideradas codificantes. Então essas regiões que antigamente eram chamadas apenas de introns, intrusas e lixos, hoje são consideradas regiões de RNA não codificantes, com a sigla do inglês ncRNA. E essas regiões de RNAs não codificantes são responsáveis inclusive por regular a síntese proteica. E hoje acredita-se então aí que aproximadamente 50 a 60% dos genes que sintetizam proteínas são regulados por esses RNAs, também conhecidos como microRNAs. Ou seja, eles também podem se ligar a uma fita de RNA, impedindo que determinada sequência seja lida, transcrita e traduzida. E tudo isso que a gente acabou de falar ainda está sendo estudado. Nós já sabemos que essas marcas da epigenética, essas regulações da expressão gênica, ocorrem naturalmente durante toda a nossa vida. O que tem sido estudado atualmente é como os fatores externos podem regular esses processos de ligar e desligar janelas de leituras de genes, como por exemplo, poluição, alimentação, radiação, alterações hormonais, doenças, traumas, inclusive traumas no período gestacional, podem gerar padrões epigenéticos no nosso DNA.
Isso então é uma forma de explicar como os gêmeos idênticos apresentam tantas diferenças entre si. A exposição aos diferentes ambientes podem gerar diversos fatores de leitura e fazer com que o material genético, mesmo sendo idêntico, se expresse de forma diferente. E isso é tão interessante que mesmo uma pessoa que tenha nascido com um gene que aumenta a sua predisposição a ter um câncer, por exemplo, dependendo da forma como essa pessoa tem hábitos de vida, como ela escolhe viver, ela pode ou não expressar esse gene. E por outro lado, um hábito de vida não saudável pode fazer com que haja o surgimento de doenças que não estavam predispostas nos genes daquela pessoa. Então a epigenética, ela consegue ajustar a expressão do material genético dessa pessoa sem necessariamente mexer na sua sequência de DNA. Isso tudo dependendo do ambiente onde essa pessoa vive. Por exemplo, já existem estudos mostrando que a mulher, quando grávida e passa por um trauma durante a gestação, isso vai causar alterações epigenéticas nesse feto, nesse bebê, com relação ao estresse depois dele ser adolescente, por exemplo. Então, esse adolescente ele vai ter uma menor condição de lidar com situações de estresse pelas modificações epigenéticas sofridas no seu material genético no período da gestação. Essa transmissão de experiências vividas pelos pais e passadas para os filhos é chamada de memória epigenética. E alguns estudos têm mostrado que essas memórias elas são passadas ao longo de gerações, como por exemplo alguns estudos que demonstram que famílias que tiveram antecedentes que foram privados e passaram por escassez de alimentos, passaram fome durante diversas gerações, têm mostrado durante o desenvolvimento dessas gerações uma maior propensão a ter problemas de doenças cardiovasculares e de diabetes. E mesmo que a gente considere hoje a seleção natural, a teoria sintética da evolução como forma de adaptação dos seres vivos, a gente não pode deixar de pensar que Lamarck, de certa forma, estava correto quando a gente olha aí a influência que o ambiente tem na expressão do nosso material genético. Claro que eles não tinham conhecimento da genética ainda naquela época, que foram enunciadas as teorias evolutivas, mas cada vez mais as pesquisas têm mostrado e associado como o ambiente e o nosso estilo de vida podem ter influência nas nossas células. Gostaram desse vídeo? Viu só como biologia não é só para você tirar nota na prova, no Enem, no vestibular? Biologia é para você ter qualidade de vida, porque biologia é para a sua vida. De metilação é muito importante para a sobrevivência, inclusive, das nossas células. Existem regiões que precisam estar desligadas. Essa transmissão de experiência vividas